Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 9 da Via Cabo, 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP, que fica situado na rua Padre Anchieta, número 2079, quase esquina Rua General Neto. Seus telefones para contato, 3028-7236, 3225-7236. Primeiramente, uma boa noite especial a todos que nos acompanham diariamente pela TVC e mais ainda aqueles colegas municipários que também nos acompanham aqui semanalmente. Sempre lembrando, as mídias do SIMP encontram-se aqui no rodapé do seu televisor. Sempre visite o site do SIMP, atualizado diariamente. Hoje mesmo, pela manhã e pela tarde, colocamos 4 novas matérias. Então vá lá, acesse www.simpelotas.com.br www.simpelotas.com.br. Lá no nosso site você encontra todas as informações, como disse, atualizadas diariamente, e lá também você pode visualizar o último programa de TV. Você sabe, toda sexta-feira o nosso programa é aqui ao vivo, mas na sequência a gente disponibiliza o vídeo deste programa por volta de segunda, terça-feira, já está lá no nosso site para você ver a sua reprise, tirar algumas dúvidas. Inclusive, quem assistiu o nosso programa passado, de sexta-feira passada, contamos com a presença do nosso assessor jurídico, Dr. Eisler Cavada, onde deu várias explanações, tirou várias dúvidas no que tange a precatórios, né, e outras dúvidas que permeiam aí a vida dos municipários. Então, quem perdeu o programa da semana passada, a entrevista com algumas dúvidas jurídicas de forma esclarecidas por parte do Dr. Eisler, acesse o site do SIMP, que lá consta o vídeo do programa de sexta passada, dia 10 de agosto. Também você pode mandar o seu e-mail para nós, simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe as notícias do SIMP, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Para isto, basta mandar um e-mail para nós e pedindo para que nós cadastremos o seu e-mail. E aí, tão logo isso ocorra, você receberá todas as notícias de forma ágil, atualizadas, antes mesmo delas veicularem na imprensa em geral. Também temos o nosso Twitter, se você quiser seguir os nossos passos, né, seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Todos os vídeos produzidos pela entidade SIMP, como os programas de TV, assembleias, reuniões, mobilizações, festas, atividades em si da entidade, é só colocar youtube.com/simpelotas. Lá é o canal de todos os vídeos produzidos pelo SIMP. E por último também, né, o nosso Facebook. Facebook, basta você ali que ainda não visita a nossa página, ainda não é o nosso amigo, é só colocar SIMP Pelotas, que em seguida nos achará. É só adicionar ali também as nossas notícias, são atualizadas todas diariamente. Então essas são as mídias eletrônicas do SIMP, esperamos que você vá lá, visite e as utilize, né, que são ferramentas aí que aproximam a entidade junto com os municipários e com a comunidade geral. Também lembramos que ao longo do nosso programa de TV hoje, que irá até às 20 horas, o Birinha vai estar corrigindo, eu não sou o Douglas Bessa, né, o Douglas não está presente hoje aqui, o Douglas está em Porto Alegre, representando o SIMP em algumas reuniões que temos e que conta com a presença do SIMP mais o nosso jurídico. Hoje, perfeito, Tiago Botelho, diretor do SIMP, estarei aqui com vocês até às 20 horas. Para que você envie a sua mensagem de texto, tentando tirar a sua dúvida, criticando, fazendo alguma pergunta, ou seja, demais esclarecimentos, consta aí na tela um número para você mandar o seu SMS, 91228820. Este é um número para você entrar aqui em contato conosco até às 20 horas. Pois bem, o SIMP tem se envolvido, na verdade, numa extensa agenda da semana passada para cá, conforme já havíamos anunciado no nosso programa passado. O SIMP está realizando uma série de assembleias setoriais, plenárias, que serão realizadas ainda, e algumas reuniões setoriais já agendadas, ou seja, independentemente do formato, assembleia, plenária e reuniões, todas terão caráter deliberatório, ou seja, todos os servidores, todos os setores terão a oportunidade, na sua representação, de podermos juntos construir as pautas, as demandas específicas de cada segmento, para lá no final
construirmos a plataforma dos municipários. O que é a plataforma dos municipários? É um documento onde constará as demandas de todos os segmentos específicos, por isso que são assembleias, reuniões e plenárias específicas. Claro, junto constará os assuntos pertinentes ao coletivo, à categoria, como plano de carreira da categoria, aquele aprovado, né, pelos municipários, não aquele que a prefeitura tentou aprovar na Câmara. Ali também tem o nosso projeto de lei do assédio moral, que proíbe e pune a prática do assédio moral no serviço público. Ali também contará com várias outras demandas, como a implementação do Piso Nacional da Educação para os professores e auxiliares. Também contará nesta pauta de caráter coletivo que nenhum trabalhador da prefeitura ganhe menos de salário base o salário mínimo nacional, e dentre vários outros temas. Então ali constará os temas de interesse coletivo e os individuais. Tudo isto no conjunto formará um documento que se chamará Plataforma dos Municipários, e este documento será entregue até o dia 6 de setembro a todos os candidatos a prefeito de Pelotas. Será entregue em mãos para cada um destes, pois já protocolamos junto à Justiça Eleitoral e já convidamos todos os candidatos a prefeito para que possamos realizar o grande debate, o tradicional debate que o SIMP faz de 4 em 4 anos, lá no auditório externo do Colégio Pelotense, debate este voltado somente para os servidores municipários, somente. É um debate que interessa aos servidores seletistas e estatutários, não é um debate que interessa nem a cargos de confiança, nem a contratos emergenciais temporários. Então é um debate que somente é permitido o ingresso destes que eu mencionei, e este debate é a oportunidade que o servidor tem de acompanhar as propostas dos candidatos a prefeito, cujos temas serão específicos dos municipários de Pelotas. E para isso, nós vamos estar subsidiando os candidatos para que todos saibam, antes mesmo do debate, todas as demandas de cada setor, e para que estes, ao se municiarem com tal documento, possam formalizar ou não, né, as suas propostas, ou seja, comprometerem-se perante a categoria dos municipários, que com certeza lotará o auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Então está previsto para o dia 13 de setembro o debate do primeiro turno, e, havendo o segundo turno, 16 de outubro. Então o SIMP já comunicou, já enviou o ofício a todas as coordenações de campanha, convidando os assessores das coordenações de campanha, ou seja, os coordenadores em si, para se fazerem presente no SIMP dia 30 de agosto. Então, dia 30 de agosto, lá na sede do SIMP, pretendemos fazer aí a reunião com os coordenadores de campanha para apresentarmos um modelo a ser tratado com os coordenadores ali, né, conosco presentes, um modelo de debate, as propostas do debate, as regras em si do debate, para formatarmos em conjunto com os coordenadores e para que possamos fazer com êxito um grande debate no dia 13 de setembro. O SIMP tradicionalmente sempre fez esses debates, sempre foram feitos com êxito, com sucesso, envolve uma grande organização, envolve uma grande demanda no sentido bélico. Então o SIMP, como sempre um órgão responsável, sai na frente mais uma vez e bem antecipadamente. Então por isso que ao longo do mês de agosto, e já começamos lá desde julho, essas assembleias, reuniões e plenárias setoriais. Até lembramos, e vai ser tema de pauta aqui, o Piso Nacional da Educação também será tema de pauta aqui hoje, lembramos que algumas pessoas têm nos questionado pelo Facebook, pelo Twitter, nas nossas mídias eletrônicas, por que a educação em específico será em formato de plenária, ou seja, para as escolas de ensino fundamental e o Colégio Pelotense, que é ensino médio, estamos solicitando a presença de 5 professores. 5 por escola. Já no que tange às escolas de educação infantil, estamos pedindo 2 professores de educação infantil e 2 auxiliares de educação infantil por escola. Então, cada escola de educação infantil envia 2 professores, 2 auxiliares. As escolas de ensino fundamental e médio, 5 professores. A plenária dos professores será dia 28
dia 28, e esta plenária será às 14 horas no auditório interno. Não teve como agendar o externo, porque já havia agenda no Pelotense, então será no auditório interno do Colégio Pelotense. A gente explica o porquê que será tratado em forma de plenária. Tendo em vista que a greve perdurou por 52 dias, a educação tendo todos esses dias para serem recuperados ao longo do ano, inclusive aos sábados, para não penalizar mais, para não ser mais um dia de recuperação, porque não confundamos, a Assembleia, ela garante o ponto do servidor naquele turno. Se ela ocorre à tarde, os professores da tarde que se fizerem presentes têm seu ponto garantido, mas não é registrado a hora aula, a hora atividade. Então, isso igual tem que ser registrado. E aí estaria sendo adicionado ao calendário de recuperação mais um dia. Então, esta plenária, ela não vai ter diferença de tudo que já se pautou pela educação. Na verdade, a gente sabe que o piso vai entrar de novo como tema a ser cobrado do próximo candidato a prefeito, que 1/3 fora da sala de aula também será cobrado, mas todos os outros demais temas mais específicos dos segmentos, estes serão trazidos pelos representantes da escola. Então não seria necessário fazer uma assembleia. E a plenária, ela tem poder para deliberar, como eu vou comentar aqui ao longo do programa, numa matéria que nós mandamos hoje, provavelmente sairá amanhã ou domingo no Diário da Manhã, uma matéria que trata sobre o piso nacional da educação aqui, uma informação da prefeitura, na verdade, acerca do piso, e nesta informação a gente vai estar dizendo, né, que é possível sim também na plenária a gente demandar esses segmentos, inclusive algo em específico quanto ao piso. Mas fique conosco até às 20 horas que nós estaremos comentando. Bom, tendo em vista aqui alguns informes, alguns itens de pauta, nós temos aqui, inicialmente, nós havíamos enviado um documento, um ofício, no dia 8 de agosto, para a secretária de Cidadania e Assistência Social, a senhora Elizabeth Marques Dias. E o objetivo do nosso ofício foi questioná-la a respeito da possível transferência do local da pensão assistida, o CISI, e queríamos informações com relação a outras demais casas que funcionam em estado precário, que não conseguem mais acomodar os usuários e que os servidores não têm mais condições de trabalhar, pois as casas estão totalmente destruídas, deterioradas, e aí queríamos saber uma oposição oficial por parte da secretária. Então a secretária de Cidadania nos respondeu, recebemos o documento da mesma, onde ela informa o seguinte: temos consciência que o local está em condições precárias. Ela tem consciência que esses locais estão em condições precárias, com inúmeros problemas estruturais. Informa também a imensa dificuldade que a prefeitura tem em alugar novas casas, pois a maioria dos proprietários se recusam a locar para abrigos da prefeitura, por saber que eles são deteriorados, destruídos. Também ela exemplifica que, até o momento, a Secretaria de Cidadania tenta alugar um imóvel para transferir a Casa dos Meninos 3, e inclusive por decisão da promotoria pública. A promotoria já deu essa decisão que a prefeitura deveria alugar uma outra casa para a Casa dos Meninos 3. E a secretária nos informa que, quando já tinha praticamente o contrato assinado para tal transferência, o proprietário do imóvel exigiu cláusulas novas no contrato, onde não chegaram a um acordo e não foram aprovados pela Procuradoria. Também, quanto à Casa das Meninas 2, há um grande número de acolhimentos lá de usuárias, a casa está pequena e ela informa que terão também as mesmas dificuldades para encontrar uma nova casa. Então, diante do exposto, pelos problemas relatados acima e pela exiguidade do tempo como gestora nessa secretaria, lamentamos informar que não vemos como viabilizar a mudança de tais casas até o final deste ano, principalmente do CISI, da pensão assistida. Na verdade, o SIMP tem uma posição, a gente agradece a resposta de pronto da secretária, mas na verdade nós sempre informamos que a prefeitura
esta gestão está há 8 anos. Começou com o governo Bernardo, depois o prefeito Fetter assumindo definitivamente nestes últimos 6 anos e meio. E a prefeitura em 8 anos poderia sim ter se planejado para construir casas, no mínimo 2 ou 3. É o mesmo exemplo das escolas de educação infantil. Em 8 anos não foi construído nenhuma nova escola no município de Pelotas. Nenhuma. Agora é que eles anunciam recursos federais para a construção de 9 novas escolas. Mas 8 anos a prefeitura não se planejou, não se organizou no mínimo para construir 2, 3 ou uma que fosse uma casa nova, principalmente o CIS, lá que o pessoal, tantos servidores, como eu já repeti aqui, e os usuários passam por grandes necessidades. Até hoje o CIS não funciona a pressão da água lá para abastecer a caixa d'água. A caixa d'água continua sendo uma de concreto, de cimento, com uma tela furada. A gente já trouxe vídeo há 2 anos, onde fizemos denúncia ao Ministério Público Estadual, entregue em mãos para o promotor Paulo Charqueiro. O CIS continua lá, não tendo água. As servidoras têm que armazenar água em panelões de cozinha, e depois esquentá-las em fogão industrial, porque não dá para dar banho gelado nas senhoras, nos senhores, nas pessoas assistidas, e tem que estar dando banho de panela. Então há vários problemas que persistem ainda ao longo de 2 anos de denúncia que o SIMP filmou, registrou e foi entregue ao Ministério Público Estadual. Na mesma sequência, nós havíamos mandado um ofício também para a secretária de Saúde, Arita Bergman, onde nós a questionamos a dificuldade que os servidores da Secretaria de Saúde, que têm direito à licença prêmio, que todo servidor estatutário que completou mais de 10 anos de efetivo exercício e não atingiu 10 faltas não justificadas, ele tem direito ao gozo da licença prêmio. É uma licença de 6 meses, remunerada. E vinham para estes servidores, quando protocolava o seu pedido, vários tipos de respostas. Horas, a Secretaria de Administração informando que era com base na Lei 3.008, que a 3.008 diz que é o Estatuto do Servidor, que todo mundo tem esse direito, mas deverá aguardar no exercício da função. Então não diz que o servidor tem direito, mas não diz quando de fato ele gozará. Só diz que ele deve aguardar no exercício da função. E outrora vinha-se informações que havia um decreto que impedia tal concessão de licença. Então a secretária nos responde aqui que para a concessão da licença prêmio, atualmente a primeira situação que é verificada é a possibilidade de ter alguém para substituir o servidor que entraria em licença. E tendo em vista que o quadro funcional da saúde não conta com servidores suficientes, fica impossível, às vezes, de substituir, alguém para substituir o servidor que gozaria de tal licença. Além do mais, não temos como pagar horas extras para a substituição de servidores em licença prêmio, pela força do decreto 5.411. E naqueles casos em que podem ser resolvidas tais situações, aí sim são concedidas as licenças prêmio. O decreto 5.411, lá do ano de 2011, do ano passado, agosto do ano passado, completou recentemente 1 ano, ele dispõe sobre a ampliação das medidas de contenção de despesas na Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, o prefeito relata no decreto que, tendo em vista o resultado negativo das receitas, diminuição do FPM, do ICMS e de várias outras coisas, fica vedado os pagamentos que ultrapassam o limite estabelecido em tal decreto. Então fica suspensa de forma temporária concessões de diárias, concessões de novas gratificações, de licenças e mais outras situações. Interessante é saber que tal decreto nunca proibiu a viagem à França, nunca proibiu diversas despesas, como a festa dos 200 anos de Pelotas, a revista Cara, as viagens a Porto Alegre com cafés da manhã, almoço para a imprensa em Porto Alegre para anunciar aos futuros empreendedores e à imprensa as potencialidades de Pelotas. Temos também como exemplo o aumento dos salários dos cargos de confiança quando da reforma administrativa em 2010, que a reforma administrativa foi a lei que estabeleceu o plano de carreira dos cargos de confiança, que um cargo de confiança que ocupar a mesma posição de um servidor de carreira, ou seja, um servidor de carreira e um cargo de confiança, que estiverem os dois num mesmo cargo, o cargo de confiança ganha 50% a mais no valor do que se
este cargo fosse ocupado por um servidor de carreira. E por aí vai. Então, para tantas outras coisas, para o IGAN, mais de R$300 mil, o IGAN que fez um plano de carreira mínimo possível, né, dentro daquilo que foi apresentado à categoria dos municipários, que nem sequer colocou seletista, que nem sequer fez equiparação com os aposentados, que sequer ficou previsto salários padrões acima do mínimo nacional para os cargos de concurso de nível médio, fundamental, por aí vai. Aí não tem problema, o decreto não entra, né, em vigor nesse sentido. Então essa foi a resposta da Secretaria de Saúde, né, quanto à negativa das licenças-prêmios. Também seguindo aqui a linha de informes, a partir de hoje está disponível lá no site da Prefeitura, para todo cidadão pelotense que quiser ver, está disponível os salários brutos dos servidores da Prefeitura de Pelotas. Não aparece a matrícula de cada servidor, aparece o salário bruto, não aparecem o nome do servidor e nem os seus descontos, porque isso são coisas de caráter individual, não interessa ao cidadão, à coletividade, interessa sim ao cidadão o valor bruto, o salário bruto que é pago ao servidor, né, e a matrícula, não interessa saber quem é a pessoa especificamente e nem seus descontos particulares, porque estaria aí infringindo, né, o sigilo, né, das pessoas. Então a Prefeitura colocou à disposição a partir de hoje no seu site, mas automaticamente a Prefeitura coloca ali para que os servidores visualizem o contra-cheque de junho, não o último de julho, porque o de julho alguns servidores receberam o PIS ou o PASEP, este benefício não é salário, então o contra-cheque de junho é o que a Prefeitura colocou disponível para fazer uma simulação, caso o plano de carreira tivesse sido aprovado, quanto o servidor ganharia. Então a Prefeitura continua insistindo num plano de carreira que não tem mais volta, porque ele foi rejeitado pela categoria e a Câmara não o aprovou, devido à mobilização, devido à greve, devido a tudo que a categoria fez para que não passasse tal plano, que não contempla nem de perto os anseios da categoria, e este plano não pode nem sequer ser colocado em discussão na Câmara devido à legislação eleitoral. Então, como o prefeito Fetter não é candidato, e a gente pode falar dele aqui, do seu governo, o prefeito Fetter abandona a Prefeitura, ele termina o seu mandato no último dia deste ano, então, com certeza virá um novo prefeito, independente a linha, ou seja quem for, virá um novo prefeito. E é com quem a gente tem que apresentar na nossa plataforma o plano de carreira que queremos discutir, foi aquele construído pelos municipários. É a partir daquele. E que se coloque em discussão qualquer um que não seja esse mesmo que já foi rejeitado. Mas o prefeito continua insistindo, querendo enganar as pessoas, querendo enganar os servidores, né, que o valor aumentaria e muito ali. Tem que deixar claro que por si só um plano de carreira, onde aponta salário padrão de R$500 e R$600, menos já do que o mínimo nacional desse ano, onde o professor não ganharia o piso nacional da educação, porque apresentaria ali salários padrões de 800 e pouco para 20 horas, para enganar que estaria pagando mais do que os 725,50 para 20 horas atuais, só que para ser os 800 e poucos padrão, o prefeito extinguia a vantagem chamada incentivo à titulação, colocava para dentro do padrão, e aí o professor não tinha mais a vantagem do incentivo para refletir em cima do padrão, porque a lei do piso é com essa essência, é para que ele seja referência para toda e qualquer vantagem que o professor tivesse. E um plano de carreira que não colocou os seletistas, e nós temos vários seletistas na Prefeitura, e que sequer fazia uma equiparação para com os aposentados. Então o plano tinha uma série ali de problemas, e que por isso o mesmo foi rejeitado, e graças a Deus não terá mais possibilidade do plano que foi rejeitado voltar à tona. Então, está aí disponível a partir de hoje para quem quiser acessar lá o site da Prefeitura. E aí vem a parte do piso que eu queria comentar. Nós temos vários vídeos hoje para apresentar para vocês. Vários segmentos de servidores serão pautados aqui neste programa. Então, uma coisa aqui que é importante, a Prefeitura colocou no seu site no dia 15 de agosto que analistas da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, visitaram Pelotas, a fim de fazer o levantamento dos investimentos da União, do Estado e do município, nas áreas de educação, saúde, assistência social e ações do governo local. Olha o que o prefeito Fetter coloca
na matéria, está na matéria aqui do dia 15 de agosto, é só lá entrar no site da Prefeitura, ver a matéria com o título Analistas da Confederação Nacional dos Municípios visitam Pelotas. O SIMP fez uma matéria para rebater essa informação que eu vou ler para vocês, e esta matéria do SIMP com certeza sairá amanhã ou domingo no Diário da Manhã. Já está lá no nosso site, acesse o www.simpelotas.com.br, que você verá o nosso contraponto. Inclusive, o título da nossa matéria lá é SIMP critica afirmações do prefeito quanto ao cumprimento do piso. Eu não vou ler a matéria porque a matéria é grande, mas eu vou informar só o que interessa. Prefeito Fetter lembrou ainda que o município paga o piso a todos os professores, com exceção daqueles que têm apenas curso de magistério e ensino médio, o que isso representa 13% do total dos professores. Então o prefeito Fetter afirma que é pago sim o piso aos professores, cerca de 13% é que não recebe o piso, e que isso tudo poderia ser corrigido se o plano de carreira tivesse sido aprovado. Olha, eu tenho total tranquilidade de dizer que é uma tremenda mentira que o prefeito Fetter Júnior, mais uma vez, tentando enganar não a população, mas a própria CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e outra, mente quando diz que os professores de ensino médio, que têm o curso de magistério, são os que não ganham. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro, a própria prefeitura reconheceu que não pagava o piso quando ela aceitou aquela mediação proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Quando nós acabamos a greve lá no Pelotense, acabamos com o seguinte argumento, que a prefeitura assinou um documento junto com o SIMP e junto com o Ministério Público do Trabalho, era um sistema tripartite, facultativamente teria a participação da Câmara, e a Câmara participou, através da sua Comissão de Educação. Ficou assinado por todos que, caso a greve terminasse e os professores voltassem imediatamente a trabalharem, o compromisso era de que aqueles órgãos envolvidos se reuniriam para quê? Para superar os impasses para o cumprimento da lei do piso. Então o Ministério Público reconheceu que a lei do piso não era cumprida, a Prefeitura ratificou que não paga o piso porque aceitou discutir sobre tal pagamento. Ora, se alguém entende que o piso é pago, ela não aceitaria conversar sobre o piso, já que ela tinha tanta certeza que entende que o piso é pago. Então, nessas assinaturas, ficou ratificado isso. Pois bem, passou um tempo, a prefeitura, nós tivemos 2 reuniões com a secretária Mariluce, de Educação, porque ela é que tinha sido designada como a representante do governo. Nas 2 reuniões que tivemos, a secretária Mariluce não conseguiu fazer absolutamente nada, ela nem toca sobre o piso, o SIMP já mandou 4 ou 5 ofícios sobre o assunto, a secretária não responde nenhum ofício do SIMP, nenhum. Por isso que eu parabenizo a postura da secretária Arita Bergman, de Saúde, a secretária Elizabeth Marques Dias, que independentemente da resposta, se o governo consegue solucionar os problemas ou não, elas sempre respondem e sempre nos responderam. A secretária Elizabeth Marques Dias não responde os ofícios do SIMP e nem atende os agendamentos que a gente tenta solicitar de reunião. Então, pós 2 reuniões que ela não conseguiu encaminhar nada a respeito do piso, fora esse tempo transcorrido, o SIMP mandou um ofício ao Ministério Público do Trabalho. E eu lembro aqui, o SIMP mandou 3 ofícios para o Ministério Público do Trabalho. O primeiro, solicitando a continuidade da mediação, já que a Prefeitura não se manifestava e nem o próprio Ministério Público do Trabalho. Depois, na sequência, a gente fez uma cobrança do Ministério Público do Trabalho de qual seria a posição do governo, porque o Ministério Público do Trabalho tinha notificado a Prefeitura, para que a Prefeitura, num prazo de 10 dias, a contar de tal notificação, a Prefeitura teria que responder para o Ministério Público do Trabalho se ela ainda teria interesse de continuar na mediação do assunto do piso. Pois bem, passaram-se os 10 dias, a Prefeitura não respondeu ao Ministério Público do Trabalho sobre uma notificação do Ministério Público do Trabalho. Tendo isso em vista, nós mandamos um ofício para o Ministério Público do Trabalho, cobrando então qual era a resposta da Prefeitura, se tinha ou não tinha, e se não tinha, qual era a posição do Ministério Público do Trabalho a respeito disso. O Ministério Público do Trabalho não nos respondeu. Depois enviamos um outro ofício, cobrando uma reunião, um agendamento o mais breve possível, com o Procurador do Trabalho, que era o mediador, o Dr. Gilberto dos Santos, onde tivemos resposta que ele se encontra em Brasília e que somente hoje estaria chegando em Pelotas.
Então esperamos que nessa semana que vem agora ele possa nos receber, tendo em vista que já estará aqui em Pelotas. Então, nesse sentido, certamente na plenária que terá dia 28, com os professores e auxiliares, além de apontar itens para integrar a plataforma dos municipários, estaremos construindo em tal plenária formas de pressão sobre o governo para cumprir com o piso do magistério. Então, essa é a informação que nós temos a respeito do Ministério Público do Trabalho. E que isto será tema de pauta para todos os candidatos, né, à Prefeitura de Pelotas. Eu vou ler duas mensagens que temos aqui. Como eu faço para me associar? Ainda não arrumei uma namorada. Meu nome é Maurício. Excelente apresentação. O Maurício, que todo mundo sabe, a gente sempre dá o telefone dele aí, né? 8445-3541, 8445-3541. O Maurício é um bom tempo aí que procura uma namorada. E Maurício, para se associar ao SIMP, é simples, basta comparecer no SIMP das 8 às 11h30 ou da 1h30 às 18 horas. Basta só levar uma foto 3x4 sua, né, para podermos confeccionar a carteira. A partir do momento que você se associa, será apenas cobrado 1% do seu salário, 1%, e você goza de utilizar serviço de clínica geral, que nós temos na própria sede do SIMP, dentista, que nós temos na própria sede do SIMP, assessoria jurídica, todos sem carência, podendo utilizar quantas vezes você achar necessário. E também contribui para a nossa luta sindical, inclusive para termos aqui o nosso programa de TV semanalmente aqui na TVC. Vou ler a outra mensagem aqui também. Olá, Tiago, tudo bem? E os aposentados? Esqueceu? Podem ir ao debate? Abraço, João Mastro Antônio. João, um grande abraço, não me esqueci não, João. Como eu falei, o debate só pode entrar servidores públicos, servidores seletistas e estatutários, independentemente da condição dele. Se ele está aposentado por invalidez, por tempo de serviço, se ele está em licença de saúde, licença prêmio, sendo servidor do quadro efetivo da prefeitura, estatutário ou seletista, esses vão ingressar livremente. Quando chegar próximo do debate, nós estaremos informando o que será exigido para ingresso, porque isso requer uma organização e será exigido, sim, alguma coisa, algum documento, algo comprobatório, né, para que os servidores tenham livre acesso e que esse sim é para quem interessa tal debate. Pois bem, nós temos aqui um último informe, porque depois eu vou entrar já nos temas de pauta e alguns vídeos que temos para apresentar. Já são 19h34. O Previpel firma convênio com a Santa Casa. Mais uma conquista para os municipários. Então, acesse lá o site do SIMP ou o Facebook do SIMP, que lá consta a matéria que o SIMP fez sobre, né, SIMP esclarece sobre novo convênio firmado entre Previpel e Santa Casa. Ou seja, mais uma conquista para os servidores. A Santa Casa conta com serviços laboratoriais e radiológicos igual às clínicas que têm serviços de radiologia e clínicas de laboratórios, ou seja, laboratórios e clínicas de radiologia. Então, nos mesmos moldes que o servidor estatutário pode fazer um exame radiológico, pode fazer um exame laboratorial, a Santa Casa estará fazendo esse serviço. Então, é mais um local com preços diferenciados, com vários tipos de exame ofertados. Então, basta você, quando tiver a ordem, ou seja, quando você tiver do seu médico o pedido de tal exame laboratorial ou radiológico, compare os preços, ligue para a Santa Casa, e você achando que a Santa Casa é um local melhor para isso, basta ir no Previpel, carimbar, ou seja, autorizar a sua requisição e deslocar-se até a Santa Casa. Então, além da Santa Casa disponibilizar serviços de radiologia e laboratório, a Santa Casa está oferecendo 2 diferenciais que nenhum dos outros hospitais conveniados ofereciam. Então, a Santa Casa estará oferecendo, em caso de internação. Então, por exemplo, a Santa Casa não vai oferecer atendimento como um consultório. A Santa Casa não oferecerá pronto atendimento. Nós já temos para os estatutários vários prontos atendimentos e várias clínicas como consultórios. Então, para a gente não confundir e que fique claro, a Santa Casa não será um consultório. Você vai consultar igualmente com o seu médico ou você será atendida no pronto atendimento. Todo procedimento que você tiver do seu médico para que seja este procedimento feito em hospital, nesta situação você pode usar a Santa Casa. Aí qual vai ser a vantagem da Santa Casa? Que a Santa Casa colocará à disposição dos estatutários e seus dependentes todos os serviços
de especialistas que contam no quadro da Santa Casa. Então, endocrinologista, neurologista, várias especialidades que eram uma carência dos servidores estatutários e seus dependentes, vão estar à disposição, sem nenhum custo, para os servidores estatutários, desde que seja caso de internação ou algum procedimento na Santa Casa. Repito, a Santa Casa não atenderá em forma de pronto atendimento, nem como consultório. A Santa Casa você poderá, a qualquer momento, com a ordem autorizada lá do Previpel, usar os serviços de radiologia e laboratoriais, como as demais clínicas já existentes, e a Santa Casa oferecerá esses serviços que eu citei, também especialistas, mas os especialistas estarão à disposição em caso de você ter que fazer um procedimento ou vir a ser internado. Outro diferencial também da Santa Casa é que também um serviço muito importante que não era abrangido pelos demais hospitais, na verdade, conveniados, é na área de cardiologia, ou seja, vários tipos de cirurgias e procedimentos cardiológicos que outros hospitais não ofereciam, a Santa Casa estará oferecendo dentro deste plano que nós temos junto com, agora ao Previpel. Então, mais uma conquista aí do próprio Instituto, dos conselheiros do Previpel, o SIMP, que tem cadeira também junto lá ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Previpel, na luta aí pela melhoria da saúde dos servidores. Pois bem, pessoal, nós vamos mostrar aqui, eu vou pedir agora de início, antes que o Birinha coloque aí o vídeo, só uma breve explicação. Na sequência que vínhamos de assembleias setoriais e várias plenárias, nós tivemos essa semana, a exemplo da semana passada, que tivemos as assembleias dos agentes de trânsito e dos servidores da cidadania, nós tivemos esta semana a assembleia dos guardas municipais. Então, nesta assembleia, contamos com presença de guardas municipais, inclusive também da direção da Associação dos Guardas Municipais de Pelotas, da Agumpel, também se fizeram presentes, e ela foi realizada nesta terça tarde lá na Zufpel. Então vou pedir para o Birinha, por gentileza, colocar o nosso primeiro vídeo, Assembleia Geral dos Guardas Municipais, realizada nesta terça-feira, dia 14. Então, na referida Assembleia, onde contou com a presença aí de colegas, inclusive guardas municipais novos que recém-ingressaram, guardas que estão há muito tempo também desempenhando as suas funções, foi feita uma pauta bastante extensa, com vários itens que formarão essa plataforma que serão levados aos candidatos a prefeito, e aí a gente cita alguns itens, só alguns como destaque. Então foi incluído na pauta o aumento do adicional de risco de vida dos guardas municipais equiparando-se com os demais servidores da área da segurança pública, como a Brigada Militar, que percebe 222%. Também, dentre os itens, treinamento e capacitação para uso de armamento para todos os guardas, pois menos de 80 guardas é que possuem o porte de arma, o curso e a capacitação. Então, isso aí deveria ser oferecido para todos os guardas municipais, e não foi oferecido. E outro item também importante é que o porte de arma seja em tempo integral, ou seja, os guardas municipais qualificaram-se, capacitaram-se, nos mesmos moldes que todo outro órgão de segurança pública treina seus policiais para que tenha o porte de arma em tempo integral, ou seja, é porte, não é transporte de arma, seria o porte. Ele continua sendo guarda mesmo saindo do seu horário de serviço, e os guardas hoje desempenham um importante serviço de segurança pública aqui em Pelotas. Então, só para lembrar, esta foi a assembleia de terça-feira com os guardas municipais. Esta segunda, 9 horas da manhã, lá no CAPA, no Centro Administrativo da Prefeitura, nós nos reuniremos com os agentes fiscais da Secretaria de Qualidade Ambiental, também para extrair as suas reivindicações, a sua pauta específica, para junto com a plataforma dos municipários. Então, segunda-feira, 9 horas da manhã, SQA, agentes fiscais. Na sequência, terça-feira, às 14 horas, teremos no auditório externo, terça-feira, 14 horas, uma plenária com os funcionários de escola. Então,
também nós estamos pedindo um representante de cada segmento por escola. Então, que cada escola envie uma merendeira, uma servente, um monitor de escola, um oficial administrativo, um agente administrativo e também os demais motoristas da Secretaria de Educação também podem ir a esta plenária. Servidores da educação lotados no setor da merenda, aqueles também lotados no setor de manutenção e conservação de escolas, todos estes integram o rol de funcionários, né? Então, esta plenária é voltada especificamente para funcionários de escola, dia 21, às 14 horas, no auditório externo do Pelotense, ou seja, terça-feira agora. Já na quinta-feira, dia 23, às 14 horas, na Azufipel, para todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, todos, desde médico, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, né, todos os servidores da saúde, seja de nível superior, fundamental ou médio, não tem problema, todos que compõem o quadro da saúde, né, estão aí convocados para a Assembleia com os servidores da saúde, dia 23, quinta, às 14. E depois, né, nós temos a plenária com os professores das escolas de educação infantil, fundamental e médio, dia 28, 14 horas, auditório interno do Colégio Municipal Pelotense. Escolas de educação infantil, relembrando, 2 professores e 2 auxiliares por escola, e escolas de ensino fundamental e médio, 5 professores por escola. Então, esse é o nosso calendário, né, bastante intenso aí no mês de agosto, e inclusive aí culminando com o debate com os candidatos a prefeito. Também no programa seguinte, na sexta-feira que vem, estaremos informando as atividades do SIMP no mês de outubro, novembro e dezembro. Então, temos um extenso calendário, mas muito importante para todos os servidores. Então, eu vou pedir para o Birinha, vou pedir para ti, por gentileza, colocar o vídeo denominado Reunião Comissão da Nona Copa SIMP. É o segundo vídeo aí, né? Então, ontem fizemos na sede do SIMP à tarde, fizemos uma reunião com a comissão esportiva da Nona Copa SIMP. Então, nessa reunião a gente já definiu que essa Copa SIMP será somente para sócios, já era uma política nossa, né? Há várias Copas a gente vinha trabalhando ainda com a possibilidade do não sócio, mas já havíamos falado que a 8ª Copa SIMP, a última, realizada ano passado, seria a última para não sócios, porque a Copa SIMP ela é financiada pelos sócios, então nada mais justo que todos venham se associar ao SIMP para contribuir com a luta, para contribuir permanentemente com a vida do sindicato, para poder lutar intransigentemente pelos direitos dos servidores da Prefeitura de Pelotas, e nada mais do que legítimo que aqueles que contribuem mensalmente o ano inteiro, esses sim tenham condições, né, de poder disputar a Copa SIMP, né? Então, aqueles que não são sócios podem se associar, mas poderão jogar só a partir do ano que vem. Por isso a importância das pessoas se associarem ao SIMP, que é para poder manter a luta, para poder manter a estrutura sindical, né? Seja tanto para fins de lazer, seja para fins políticos, como é exemplo desse canal de comunicação que nós estamos tendo aqui, é financiado graças a você, que é sócio do SIMP. Então, esta comissão deliberou que a Copa SIMP será somente para sócio, totalmente gratuito, não será cobrada nenhuma inscrição. A Copa SIMP não perderá essa qualidade como sempre teve, com troféus gigantes, várias medalhas, né, vários tipos de premiação. Então, nesta primeira reunião foi isto acertado. Teremos uma próxima reunião onde tiraremos calendário, métodos de inscrição, de quando a quando, né, o local do campeonato, dias. Então, esses detalhes estaremos convocando esta comissão numa próxima reunião. Mas podemos adiantar que sairá sim a nona Copa SIMP. A princípio será no mês de novembro. Então, esta comissão será responsável, junto com a direção do SIMP, de deliberarmos nas próximas reuniões os demais detalhes. Mas já deixamos tranquilo para aqueles que participam desportivamente, seja jogando, seja treinando e seja prestigiando o evento, as esposas, os filhos que sempre são levados junto, né, nos finais de semana com os seus familiares, ou seja, todo mundo faz uma verdadeira integração na Copa SIMP. Então, está garantido a todos estes que prestigiam o evento que irá sim esta nona edição. Nas próximas reuniões e nos próximos programas estaremos trazendo maiores detalhes. Quero pedir também aqui,
Eu tenho algumas mensagens aqui, mas eu vou terminar com os vídeos para que a gente possa dar andamento nas mensagens. Antes que o Birinha coloque o próximo vídeo, mas o Birinha já deixa aí na feição, como se diz, né, Birinha? Nós tivemos aqui ontem à tarde, no Sindicato da Alimentação, aqui em Pelotas, um painel sobre sindicalismo e a realidade. E este painel contou com a presença dos palestrantes Alberto Ledur. O Alberto Ledur é presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público Estadual. Contamos também com a presença do palestrante Cláudio Augustin. O Cláudio Augustin é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tanto o Cláudio Augustin e o Alberto Ledur, ambos também são diretores estaduais da CUT. A CUT na qual o SIMP é filiado em nível aí estadual e nacional. Então, este painel, né, foi, na verdade, uma formação, e uma das propostas do SIMP era oportunizar ao longo da sua gestão cursos de formação para os seus conselhos, seja o Conselho de Delegados, seja o Conselho Fiscal e Deliberativo, que fazem parte da direção do SIMP. Na oportunidade de ontem, né, este painel foi dedicado ao Conselho de Delegados, ou seja, a todos os nossos conselheiros. Então eu vou pedir para ti, Brinha, soltar para nós aí o vídeo, painel sobre sindicalismo e a realidade. Né? Então contou com a presença de vários delegados sindicais nossos, né? O Alberto Ledur, este que vocês estão vendo falando, o Alberto Ledur, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público Estadual, está aí o nosso companheiro Elton. Esse é o Cláudio Augustin, né? Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a Tatiane, que representou a direção do SIMP na oportunidade, né? Neste painel realizado ontem à tarde, né? Contou com a presença de vários delegados sindicais do SIMP. Todos estes que vocês estão vendo aí são delegados sindicais, né? Então foi muito legal, o pessoal atendeu aí nosso pedido, vários segmentos representando, né, os seus setores nesta formação, né? Então isso a gente entende como importante também para a formação sindical e esse elo, né, entre direção do SIMP, seus conselhos, para que esses formados também possam transmitir seu conhecimento para seus locais de trabalho, né? Que era já uma proposta nossa desde a época da nossa eleição. Na sequência, o Birinha já vai deixar aí o último vídeo aí na ponta, aí na sequência, vocês verão uma fala do Cláudio Augustin, né? O Cláudio Augustin, que além de ser, como eu já falei, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é graduado em Ciências Econômicas e Sociais, e o Cláudio Augustin tem um vasto conhecimento aí a respeito de vários assuntos que tangem a servidores públicos. E num pequeno vídeo curto, o Cláudio Augustin explica de forma bem simples mesmo, né? Um tema que está caindo em pauta novamente, que está sendo discutido aí em nível nacional, do chamado acordo coletivo, ou seja, tramita-se aí como uma proposta de projeto de lei, né, e em forma de acordo que será debatido com todas as centrais sindicais e com os trabalhadores, né, em nível nacional, e isso atinge desde servidores públicos e os servidores da iniciativa privada o acordo coletivo, ou seja, de permitir que acordo entre os sindicatos e as relações patronais, ou seja, entre sindicato e a parte patronal, que aquilo que ficar estabelecido ou acordado possa ser superior a várias garantias constitucionais, seletistas, ou seja, que estão previstas na nossa consolidação das leis trabalhistas, ou seja, negociar o legislado sobre o negociado, ou seja, neste caso prevaleceria o que seria negociado sobre aquilo que está garantido em legislação. E o SIMP tem uma forte posição, e esses companheiros também que estavam aí presentes, esses colegas, todos esses que se encontravam presentes, também têm essa mesma visão, que tem que prevalecer o que está no legislado, tem que prevalecer aquelas garantias trabalhistas, que foi uma conquista de décadas, né, e não que seja prevalecido acordos coletivos, porque pega uma direção sindical que não tenha comprometimento de fato com os seus trabalhadores ou não representa democraticamente a vontade dos seus trabalhadores, acaba com o quê? Acaba negociando com a parte patronal, e aí muitas vezes tais acordos, né,
infringem ou são superiores ou inferiores àquela garantia mínima que tinha de forma legislada. Então ele vai explicar aí de forma bem sucinta isso que eu acabei de brevemente também de informar para vocês. Então, Birinha, coloca para nós aí o vídeo do Cláudio Augustin explicando sobre determinado assunto. Há um debate proposto pelos sindicatos metalúrgicos do ABC de que seja possível fazer um acordo coletivo especial. O conjunto dos trabalhadores no Brasil corre o risco de ter seus direitos trabalhistas sendo prejudicados com isso, porque existe esse risco. No momento em que haja um acordo coletivo especial, o negociado pode ser superior ao legislado, ou seja, os direitos previstos em lei podem cair com esse acordo especial. Isto, no primeiro momento, pode não atingir também o serviço público no regime estatutário, mas os servidores públicos vinculados ao regime seletista terão os mesmos prejuízos. Muito bem, vocês viram aí, né, o depoimento do Cláudio Augustin, justamente comentando sobre esse assunto. Eu vou ler as mensagens aqui, quero deixar um abraço aí para a Bia, que está nos assistindo, a Maricelda, a Grace, a Sibila e Jéssica, e ao Jorge, a Nádia e todos os familiares lá. Um grande abraço para vocês que estão sempre acompanhando aqui, né, semanalmente o nosso programa de TV. Pois bem, vamos aqui à leitura de algumas mensagens que chegaram. O final 8837, até que ponto podemos confiar no Ministério Público? É verdade, né? O Ministério Público já está no próprio nome, promotor. Ele deve promover a justiça. Este é o papel do Ministério Público. Só que nesse caso não é uma questão de confiança. Nós estamos aguardando um posicionamento, e aguardando não quer dizer que estamos de mãos amarradas ou que estamos demorando para agir. Pelo contrário, a prova desses ofícios, das manifestações, das nossas notas publicadas nos jornais, do nosso programa aqui diário, sempre percorrendo tal tema. A gente está vendo claramente que mesmo o Ministério Público não ainda nos informando sobre o seu papel, o que interessa mesmo é que esse prefeito nunca teve vontade de pagar o piso dos professores e não vai fazer agora. Se não fez até agora, não vai fazer mais. Este não vai fazer mais. Nós temos agora que concentrar para os candidatos a prefeito, fazer com que eles de fato se comprometam e que pese esse comprometimento como avaliação de cada um dos servidores na hora de votar. É esse o papel do debate, é esse o papel de todo esse trabalho das assembleias, plenárias, reuniões setoriais que estamos fazendo. É por isso que vamos filmar o debate, é por isso que nós vamos registrar o debate e futuramente oportunizar para os servidores, sim, para que possam assistir, cumprir e lembrar bem nos próximos 4 anos que virão, né? Mas o Ministério Público, né, seja ele estadual, federal ou do trabalho, que no caso é o do trabalho, né, está no nome, deveria promover a justiça. Final 3482, boa noite, meu nome é Laura, sou aposentada pela CLT e continuo trabalhando. Quando vamos receber o piso? É isso que eu acabei de dizer, Laura, um grande abraço para ti. Só vamos saber quando receber se o Ministério Público do Trabalho, né, ele só tem poder de mediar, de auxiliar nessa negociação, ele não tem poder de obrigar a prefeitura a pagar. O Ministério Público Estadual não comenta mais sobre o assunto e saiu fora. O Ministério Público Estadual não se manifesta, a exemplo do Ministério Público Estadual em Porto Alegre, que tinha obrigado o governador Tarso Genro a pagar o piso. O nosso Ministério Público Estadual local não se manifesta e não toma posição sobre o assunto, mas o prefeito Fetter colocou uma matéria, Laura, não sei se tu acompanhou o nosso programa desde o início, ele colocou uma matéria, está aqui no site da prefeitura, para quem quiser ver, dia 15 de agosto, quando ele recebeu a Confederação Nacional dos Municípios. O prefeito Fetter afirma que os professores de Pelotas já ganham o piso. Então nós temos um prefeito que mente para a comunidade, mente para o servidor. Então posso te afirmar com certeza, nesse governo não ganhamos o piso, a não ser que consigamos por força de lei. Apenas por isso.
por vontade política, neste governo não. Até porque ele mente, porque ele entende que já paga o piso. Mas nós temos que continuar cobrando sim, inclusive dos próximos candidatos a prefeito. E as ações judiciais individuais, a gente sempre lembra, é possível os professores entrarem com ações individuais. Vários professores que entraram com o SIMP, no caso, os sócios que podem ingressar com o SIMP gratuitamente, já teve alguns professores que ganharam a ação em primeira instância. O SIMP entrou com a ação para pagamento de piso e o foro local, o Tribunal de Justiça aqui de Pelotas, já deu ganho de causa em primeira instância, inclusive pagando piso, não com aquele valor que é a orientação do MEC, e sim aquele estabelecido pela lei. Aquele que é reconhecido pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que hoje seria aí na casa de R$ 1.937 para 40 horas e a metade proporcionalmente a 20 horas. Vou ler aqui mais algumas mensagens para a gente acabar o programa. Vamos ver aqui. Mais uma aqui, por gentileza. Boa noite. Acrescentando ao que está sendo falado sobre internação na Santa Casa, tem que salientar que os serviços serão utilizados na internação e não paga nada até o limite de R$ 3.500. Luciana, funcionário do FAM. Luciana, um grande abraço para ti. Eu já havia informado que é em caso de internação, né? O limite de R$ 3.500, claro, independe da Santa Casa, qualquer hospital conveniado, ou qualquer hospital conveniado, na verdade, que faz as internações, todo servidor estatutário e seus dependentes tem o limite de até R$ 3.500 para utilizar em procedimentos cirúrgicos e internação hospitalar, isso dentro de um prazo de 12 meses. E também, Luciana, a gente acrescentou que o SIMP fez uma matéria para corrigir a matéria da Prefeitura, porque a matéria da Prefeitura ela saiu totalmente errada, gerando grande confusão, porque a matéria da Prefeitura que foi divulgada no site, inclusive eu tenho a mesma aqui, a matéria da Prefeitura é que todos os servidores poderiam realizar atendimento médico na Santa Casa em todas as especialidades. E a gente já fez uma matéria e informamos a correção que não é atendimento médico e nem pronto-atendimento. É somente em casos de internações, que aí os especialistas estarão à disposição nesses casos. Mas, Luciana, um grande abraço para ti. Obrigado pela audiência. Vou ler aqui as duas últimas mensagens. Aí, Tiagão, estou aqui na escuta, abração, Jorge e Nádia. Grande abraço, meu amigão Jorge e Nádia, beijão aí para vocês, né? Me vai desce aí a audiência de vocês. A última mensagem aqui, Tiago, em nosso calendário de recuperação de aulas, contava o dia 7 de julho que foi feriado. Temos que recuperar este dia, Raquel Domingues. Raquel, com certeza, o dia de feriado ele não é registrado como aula. Ele é, na verdade, um dia que não há trabalho, é como se funcionasse como ponto facultativo. Então, o calendário ele tem que ser recuperado em dias dados de aula, com horas aula dado. Então, tem que recuperar, sim, feriado, porque não foi computado como horas aula e nem dia letivo para fechar aquele valor lá no final. Pois bem, pessoal, chegamos aí ao final do nosso programa. Agradeço imensamente a todos que participaram do nosso programa e convido a todos nos assistirem sexta-feira que vem, às 19 horas aqui pela TVC. Desejo a todos um grande abraço e um bom final de semana.